Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Este programa é inspirado no jornalista e radialista, que já se foi, Vicente Leporassi, que mantinha um programa bem parecido na Rádio Bandeirantes. Foi um grande sucesso, o programa chamava-se O Trabuco. Bom, dia hoje, posterior ao anúncio dos ministros e ministras que comporão o governo Lula. Foram anunciados 21 até agora, ainda faltam 16, porque o presidente Lula ainda tem que fazer os arranjos para acomodar todo mundo. Teremos apenas 37 ministérios. 37 ministérios. Em um mês, se ele receber um ministro por dia, o mês será pequeno. Não imagino que o PT vai tentar aumentar o mês para poder caber todo mundo num mês. Mas os ministérios, na verdade, têm o seu número ampliado, não para estabelecer uma qualidade administrativa, mas para poder acomodar toda a rede de apoio que o Lula teve e também os seus companheiros do PT. Por enquanto, os
ministros que foram apresentados são basicamente do PT, e de esquerda é evidente. Nós teremos ainda a escolha de outros ministros, por exemplo, o MDB ainda não foi contemplado. Existem divergências dentro do PT e divergências entre o PT e os outros partidos que formaram o leque de apoio a Lula, e isso vai ter que ser resolvido nas próximas horas. Hoje, Lula deve conversar provavelmente com Marina Silva, mas certamente com Simone Tebet, que queria ficar com um ministério mais visível, com um ministério que pudesse dar a ela apoio de propaganda, de visibilidade numa futura candidatura à presidência da República, mas aí esses ministérios foram exigidos e ficaram com o PT, porque, afinal de contas, o PT não desistiu de viver e ainda sonha com a sucessão do presidente Lula. Já começou a batalha eleitoral para o sucessor do presidente Lula, se forma um certo panorama, né? Você vai escalando as pessoas. Se você escala alguém, por exemplo, para o Ministério da Agricultura, o Ministério é importante, porque a agricultura é importante, blá, blá, blá. Só que a verba do Ministério, o que ele pode fazer em termos populares, não resolve a candidatura de ninguém. Agora, se a pessoa é, por exemplo, o ministro da Fazenda, como o Haddad, e vai bem, tem uma exposição muito grande, aparece no jornal, bem ou mal, quase todo dia, nos jornais de rádio e televisão. E a ministra Tebet quer um lugar desses, ela se sente merecedora, a Marina Silva também. A Marina Silva, que é uma pessoa extremamente capaz, correta, decente, Marina Silva tem problemas com o PT. Ela saiu do governo Lula tirando, e aí tem gente que usa isso como pretexto para vetos a Marina Silva, mas ela foi importante na campanha. Evidentemente, o Lula não deve nem pode abandoná-la. E, muito menos, abandonar Simone Tebet. A Simone Tebet já foram oferecidas, inclusive, a pasta da agricultura para ela. Agora ela pode ficar com planejamento, não se sabe até onde. E tem até uma das ideias é que a Marina Silva assuma uma entidade ligada à questão ambiental, que é uma entidade ambiental que falaria sobre clima com o mundo, colocaria o Brasil em discussão a questão do clima e tal. Uma espécie de ministra das Relações Exteriores da questão climática. E a Tebet ficaria com o Ministério do Meio Ambiente. É uma ideia, mas isso é um barril de pólvora. São áreas que se superpõem muitas vezes, que se cruzam. Então, as duas juntas ali é problema, mais problema que solução. Então, vamos dar uma espiada no noticiário. Vamos dar uma espiada nos jornais. Olha que bonitinha a foto dos ministros aqui. O nosso monitor aqui está com um probleminha, nós vamos ligar, então fica difícil eu mostrar com exatidão a foto. Cássio já está providenciando. Lula anuncia 16 ministros sem nomes do Centrão ainda. Então, MDB, Centrão, agora já está aqui, ó, a foto bonitinha do Ministério, dos ministros indicados ontem. No Globo, vamos mostrar o Globo, está aqui, ó. Lula acomoda PT, PSB e PCdoB e deixa Centro para a reta final. Quer dizer,
acomodou o pessoal dele, basicamente, e agora, basicamente, vai tratar dos outros casos. Olha aí, petista diz a MDB que Tebet terá ministério. Em reunião com a cúpula do partido, o presidente Lula disse que a senadora Simone Tebet será ministra. Ela pode ser nomeada para a pasta do meio ambiente desde que Marina Silva aceite virar autoridade climática. É isso que eu disse há pouco. Eu estou achando essa fórmula explosiva. É briga. Haddad anuncia nomes próximos para sua equipe. Rogério Seron, que atuou como futuro titular da Fazenda em São Paulo, atuou com o futuro titular da Fazenda em São Paulo, será secretário do Tesouro. Orçamento secreto cai, olha aí. Agora o pessoal vai decodificando todo esse pastício que ocorreu no Congresso, esse orçamento secreto. Aí, olha aí, orçamento secreto cai, mas divisão da verba permanece. Congresso aprova o orçamento de 2023 e destina 9,8 bilhões às pastas que seriam contempladas pelo instrumento vetado pelo STF. E aqui está uma foto interessante na praia de Copacabana, mostrando uma faceta do que a Polícia Militar prepara como segurança para as festas de fim de ano naquele bairro do Rio de Janeiro. Deixa eu ver o que tem mais. Bom, tem uma coisa na Folha, que a Folha publica quando acha que o momento é importante, grave, etc., que é um editorial de primeira página. Esse editorial é uma espécie de olhar sobre o governo que se aproxima. Claro, não vou ler o editorial inteiro, vou tirar uns trechinhos que me parecem interessantes para você ver o tom do editorial e como é que a Folha encara o governo Lula que se aproxima. Desculpe. O editorial chama Retomada em Risco. Visão obsoleta e corporativismo minam a confiança antes da posse de Lula. Aí vem o editorial do verbo haver, ou havia uma oportunidade diante do novo governo. Em contraste com o atraso civilizatório generalizado da gestão que se encerra no fim deste ano, o cenário econômico transformou-se para melhor. Isso é uma coisa que o pessoal do Lula e o próprio Lula não mencionam, dizem que vão receber uma herança maldita, né? Não querem ser responsabilizados pelas dificuldades que vão ter, mas a herança maldita dessa vez vai ficar difícil. E aí por quê? Claro que na educação tem herança maldita, na saúde muito mais, nesse setor, direitos humanos, enfim. Mas aqui na economia não é assim, olha. Aí a Folha continua. O crescimento mostrou ritmo além do esperado, com o PIB avançando acima dos 3% e o emprego teve retomada vigorosa. Está falando do governo Bolsonaro. A inflação deixou o patamar de 2 dígitos e se encontra em trajetória de queda mais adiantada que a de países ricos. A dívida pública voltou ao patamar pré-pandemia. Você vê que a Folha pinta um cenário econômico favorável ao presidente Bolsonaro, que é o que PT esconde. Isso é da política. Mas aqui nós não estamos fazendo política e nem justiça. Nós estamos
abordando os fatos tais como eles são. E aí ele faz um desenho do que pode ser o governo, das escolhas que o presidente teria, e fala, foi outra, porém, a escolha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E não por acaso a recuperação que se podia vislumbrar ficou nublada em menos de 2 meses após o desfecho da eleição. Os petistas, que não parecem dispostos a dividir decisões de governo, trataram de mais que duplicar a alta recomendável do gasto já no primeiro ano de Lula e a recuperar o discurso envelhecido de 40 anos atrás contra privatizações, como se não fosse importante estancar a sangria dos cofres públicos com as estatais ineficientes e aumentar investimento em infraestruturas e saneamento básico. E aí vai por aí adiante e termina. É um editorial duro e de advertência. Está mostrando os dentes a Folha. Aí termina assim. A imprudência orçamentária, infelizmente, parece fato consumado. A chamada Frente Ampla, que ajudou Lula a chegar novamente ao poder, deve encarar a realidade. No lugar do esperado Lula 1, Lula 3 começa repetindo os erros de Dilma Rousseff. Bateu, né? Folha bateu e faz uma advertência pesada. Então, vamos para o Estadão. Vamos para o Estadão, está aqui. Lula se acerta com o PT, mas tem dificuldades com os outros aliados. Esse é o panorama. Ele hoje vai conversar, fim de semana também, segunda, terça ou quarta-feira, ele deve anunciar qual o quadro final de ministros que ele vai colocar em atividade no seu governo. Quer ver? Centrão realoca verbas nos moldes do orçamento secreto. A gente já tinha lido, mas eu vou ler. É tão escandaloso que eu vou ler de novo, porque eu acho que tem gente que não acreditou. Aprovado ontem pelo Congresso, o orçamento da União para 2023 teve verbas remanejadas para áreas de influência do Centrão, no mesmo esquema declarado inconstitucional pelo STF em julgamento de segunda-feira. Bah, diriam os gaúchos. O Centrão é uma coisa especial no Brasil, né? Vem acompanhando governos, Fernando Henrique, Lula, todo mundo ficou dependendo do Centrão. O Centrão ocupa um espaço e sempre tem um grupo eleito, pessoal patrimonialista, né? Se elege com discurso, mas usa os cargos para os seus próprios interesses pessoais e também para os interesses da corporação ou empresa, o que você quiser, que eles representam. Vão dizer que eu sou comunista, não é? Essa é a realidade brasileira, esse patrimonialismo que vem. É um processo. O pessoal vai se esclarecendo, vai votando, um dia isso acaba. Não sei se a nossa geração vai ver. Mas eu tenho um amigo que classificou o Centrão, porque o Centrão nunca assume o poder, ele sempre está pelas bordas e se aproveita do poder, usa o poder, mas não assume o poder. Então, tem um slogan sugerido pelo Centrão que dá uma explicada na atitude desse grupo parlamentar, que é o seguinte: você não precisa ser o dono da vaca para tomar o leite. Você não precisa ser o dono da vaca para tomar o leite. Já imaginou para você tomar um copo de leite você ter que sustentar a vaca? Não tem jeito. Você fica só com leite.
seria um bom slogan para o Centrão. Estou virando as páginas do Estadão aqui. O Fernando Gabeira, que é uma figura brilhantérrima, um país em busca do horizonte. A forma mais prática de desejar um bom ano novo é com uma ampla proposta de como explorar nossos horizontes nos próximos 4 anos. E tem uma menção aqui, a Nízia Trindade, escolhida ministra da Saúde, que é a presidente da Fiocruz, será a primeira mulher a comandar a saúde. Escolhida pelo presidente eleito para ocupar o Ministério da Saúde, a cientista social Nízia Trindade Lima será a primeira mulher a chefiar o órgão desde a sua criação em 1953. Já passaram pelo cargo 50 ministros, todos homens. Pergunta por quê? É a nossa sociedade. Está se modificando, está indo para melhor. Olha o valor. O valor é ligado ao Globo, né? Dos Marinho, da família Marinho. Escolhas de Lula priorizam nomes de esquerda e ex-governadores. Comecinho. O presidente eleito, Lula, anunciou mais 16 ministros, totalizando 21 nomes que comporão seu governo. Novos nomes devem sair das forças que entraram no segundo momento da campanha ou pós-eleição. Falta definir o destino de Marina Silva da Rede, Simone Tebet do MDB, da parte que cabe a PSD, MDB, PDT e Solidariedade, além da ala que representa o presidente da Câmara, Arthur Lira. Aí o Lula diz o seguinte: é mais difícil montar um governo do que ganhar eleições. Com essa turminha, eu me lembro de um anúncio antigo de televisão, mais velhos lembrarão. Era um anúncio de um óleo de motor chamado Bardal. Tinha uma série de produtos para problemas do automóvel. Então, quem inventou criou a Turminha Brava da Bardal. Um segurava os pistões, o outro sujava a gasolina, o outro quebrava não sei o quê. Cada um tinha um nome ligado ao defeito, era a Turminha Brava. E aí, na política, tá aí a Turminha Brava. Vamos ver se o Lula... Agora, se o Lula não conseguir formar, é simples, aumenta mais o número de ministérios. Qual é a diferença de ter 37 ministérios para 48? Aí acomoda todo mundo. Essa história de que não vai aumentar a despesa, você separando pedaços de um ministério e criando outro, é conversa mole para boi dormir. Nós já vimos isso. Um ministério criado, não tenha dúvidas, cria despesas. Vai contratar outros funcionários, além daqueles que arrastou. Quem cede os funcionários não vai ceder os melhores, vão precisar trazer outros. Tem toda uma história que já aconteceu no passado. Não. Olha aqui, essa moça alta aqui, ó, é a mais alta do ministério. Essa aqui é a irmã de Marielle Franco, que a imprensa internacional, o El País, destaca no anúncio, quer ver? Destaca no anúncio do ministério do presidente Lula. Quer ver? Deixa eu ver se eu chego aqui, se eu acho dessa vez, se eles não tiraram. Também eles dizem que a Nélida Pinhon deixou 3 apartamentos de luxo para suas 2 cachorrinhas. Aí é uma coisa mais
mais folclórica. Não estou vendo onde está isso, mas está aqui, que a dengue bate recordes no Brasil. O mosquito transmissor conquista o sul graças ao câmbio climático. Deixa eu ver se tem o Lula aqui. Eu sou vítima disso. Eu tinha visto e aí modifica, né? Coloca a situação do Peru, mostra a situação de Israel, né? A folga de trem na França complica as viagens de Natal de 200 mil passageiros. E nós continuamos com a greve do pessoal da aviação. Hoje, acho que é o sexto dia. Greve de pilotos chega ao quarto dia. Está aqui, é quarto dia pela Folha. Ao menos 16 aeroportos registraram atrasos nesta quinta-feira. Sem acordo, a suspensão de decolagem entre 6 e 8 horas deve continuar. Bela sacanagem, senhores pilotos e senhores comissários de bordo. Em cima das festas de Natal, não estou discutindo a greve. Me dizem que vocês têm total e completa razão. Agora, escolher essa data não é uma sacanagem com as empresas, é uma vasta sacanagem com a população, né? Desfazendo sonhos, distanciando famílias. Bom, pelo amor de Deus. Está aqui a Folha dizendo: Centro e Centrão devem ser indicados em próximo anúncio. Lula diz que bolsonarismo deve ser derrotado nas ruas e que o país está em estado de penúria. Não está. Lembra quando a Dilma entregou o poder para o Temer? Não, será que não estava em estado de penúria? O PT também tem as suas fases de penúria. Tem que ir devagar, né? Porque não adianta o Lula lembrar só do primeiro mandato dele. Deixa eu contar para você quem tomou cafezinho com a gente. Armando Souza, Leandro Feliciano, Luiz Fernando, Roseli Silva, Fátima Guimarães, Julinha Freitas, Irena Olizarowski, Diego Ferreira, Ednilson Soares, Sueli de Souza, Edson Rezende, Cláudia Oliver, Selma Cardoso, Hugo Antônio, Renato Passos, Paulo Alexandrino e José Reis. Meus amigos, eu desejo, meus amigos, minhas amigas, quem me suporta, desejo a vocês um felicíssimo Natal. Estaremos juntos ainda na semana que vem. Um Natal de paz, com saúde, com alegria. Muito obrigado por sua audiência, que é o grande presente de Natal que eu recebo. Até segunda-feira. Bom fim de semana e um ótimo Natal, repito, para todo mundo. Tchau.